Olá, tudo bem? Seja bem-vindo em mais uma aula. Nós estamos no módulo de venda, nós estamos falando sobre vendas. Você entendeu alguns princípios e aqui eu vou passar agora algumas práticas sobre a venda, antes da gente poder filmar em tempo real dentro do comércio. Técnicas de venda. Antes de eu te ensinar sobre alguns princípios aqui que eu vou falar, deixa eu te levantar uma questão muito simples que muita gente não observa. 100% da decisão do ser humano é tomada nas emoções, não é tomada na razão. Que isso, Beethoven? Quer dizer que todas as decisões que eu tomo são emocionais? Sim. Elas têm bases emocionais para ser tomada essas decisões. Por isso que quando Jesus chegava para uma pessoa, ele fazia uma pergunta. Por que ele fazia uma pergunta? Para ativar a emoção da pessoa, para ela perceber o que ela queria. Sendo assim, existe chamado gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais são ativados na emoção, ok? Beethoven, discordo. Vou te provar aqui que você, maioria das vezes, você não percebeu ou você não sabe que você só tomou suas decisões em emoções. E se a pessoa souber manipular a sua emoção, ele te tem na mão, correto? Diante disso aqui, eu quero te ensinar a influenciar pessoas de maneira correta e não deixar ser influenciado pelas pessoas erradas. Porque, infelizmente, tem pessoas erradas que sabem aplicar isso aqui na íntegra que eu vou falar para você aqui. Tá? E muitas das vezes melhor do que as pessoas corretas. Por isso que lá na Bíblia vai falar que os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz. São mais prudentes que o filho da luz porque eles sabem usar as ferramentas que o mundo tem. E essa daqui é uma das mais poderosas que eu falo, que esse aqui influencia uma pessoa na vida e na morte. Como eu falo na vida e na morte, eu vou te provar aqui. Vamos lá, vamos para a prática. Gatilhos mentais. Hoje se considera 23 gatilhos mentais. Aqui nessa aula, para ficar rápido, eu vou falar de 5 gatilhos e vou explicar como age cada um deles. Lembrando que nós agimos na emoção, ok? Não, minha ação é na razão. Vamos até o final da aula e você me fala se as suas decisões você já tomou agindo na razão. Autoridade. Primeiro gatilho, um dos gatilhos que eu gosto de falar sobre autoridade. Você está dirigindo e nessa estrada tem uma blitz logo à frente e você está sem cinto. Seu filho atrás está sem cinto. Seu marido, sua esposa está sem cinto. O que vocês arrumam? Um desespero para pôr um cinto. Por quê? Vocês colocam, não é porque tem a polícia ali na frente, Beethoven. É por isso que a gente tem que colocar o cinto, senão nós vamos ser multados. Não, não é por isso. Você viu a viatura, você viu policiais, homens e mulheres fardados, que te arremeteu que aqueles indivíduos podem te punir e podem te penalizar por algo. Se essas mesmas pessoas estivessem na avenida, sem viatura policial, sem estar fardados, simplesmente como pessoas comuns, e estivessem lá na frente, na avenida, fazendo uma blitz, sem farda, você pararia? Não. Você assustaria? Não. Você só ia falar, ué, que tanto de gente aqui ali parando? Ué, isso é assalto. Você já desconfiaria de cara, não é verdade? Mas por que você, quando viu a viatura, viu homens fardados, mulheres fardadas, você se comportou? Não é porque você viu uma autoridade militar, não é isso. É porque você entendeu que aquele grupo de pessoas, eles são responsáveis e eles podem te penalizar. Assim você enxergou a autoridade, você viu que podia acontecer algo e você na emoção se arrumou um desespero danado para colocar o cinto no carro. Vou falar aqui de uma outra questão de autoridade. Vamos pegar aqui, por exemplo, atrás do balcão de uma farmácia. Você que está assistindo, colaborador, que faz parte das nossas empresas, você pode estar assistindo e faz parte do grupo da farmácia. Está ali atrás da farmácia. Quer dizer, se você está atrás do balcão, a pessoa chega lá e confia no que você falou, você sabe que não confia. O que vai ativar autoridade nessa pessoa? É quando você consegue resolver ou penalizar aquela pessoa. Aí ela vai conseguir enxergar a autoridade sobre você. Como assim, Beethoven? Quando essa pessoa chega no lugar
na farmácia, por exemplo, e fala, eu estou com dor de cabeça, o que tem aí para dor de cabeça? Você vai disparar uma primeira, aprenda com o mestre dos mestres. Dispara uma pergunta, faça uma pergunta. Está doendo aonde? Por que está doendo? Você comeu, você bebeu, você sabe por quê? Quando você faz a pergunta, você ativa, você já começa a ativar o gatilho, por exemplo, da autoridade e outros gatilhos que você vai aprender. Ativando esse gatilho automaticamente, você vai falar, não, isso está acontecendo, e você vem e diagnostica. Quando você dá o diagnóstico por que a cabeça dele está doendo, o que ativou automaticamente na cabeça dela? A autoridade. A autoridade. A pessoa, ela não vai falar, poxa, você conhece mesmo. Não, ela só entendeu que, tipo assim, eu posso confiar no que ela fala porque ela sabe o que está falando. Quando você não sabe o que fazer, você não ativa a autoridade. Você não ativa. E aí ela vai falar, poxa, tem outra pessoa para me atender? Pode vir um farmacêutico, alguém mais experiente, porque ela viu que não foi ativada a autoridade. Como faz para que eu possa ativar a autoridade aonde eu trabalho? Lá na farmácia, atrás do balcão de farmácia. Conhecimento. Se você tiver um conhecimento vasto sobre o que você está atendendo, vai fazer com que a pessoa reconheça automaticamente a autoridade na sua vida. E lembrando, são gatilhos emocionais. Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver propriedade para falar, a pessoa não vai entender automaticamente que você não tem autoridade para falar sobre aquilo. Vou dar um outro exemplo aqui de autoridade. Essa empresa, a Business Express, o primeiro trabalho que eu fiz foi administrar carteira. Mas antes de administrar o dinheiro de outros, eu estava administrando o meu dinheiro, fazendo o meu dinheiro render. Quando eu comecei a mostrar para pessoas, eu falava sobre investimento, ninguém dava ideia. Quando eu comecei a mostrar, falava para você ver quanto que eu tive de rendimento esse ano. 20%, 22%, 28%, 30%. A pessoa, nossa, funciona. O que você está fazendo é íntegro. Você administra para mim, administro. Por que a pessoa começou a pedir para que eu pudesse administrar o seu dinheiro? Porque ativou o gatilho da autoridade. A autoridade é alguém que sabe o que está fazendo, alguém que sabe, tem propriedade de falar o que está fazendo. A pessoa que não vive aquilo que fala não ativa o gatilho da autoridade. E lembrando, os gatilhos são ativados imperceptivelmente. A pessoa não percebe, mas são gatilhos que vão sendo ativados. Outro gatilho, a aceitação social. Isso já aconteceu com você, provavelmente. Você decide ir no restaurante e você chega na avenida, de um lado está um restaurante cheio, do outro lado um restaurante vazio. Qual restaurante você entra? Se você falar que entra no vazio, é mentira. Por quê? Automaticamente você vai falar, se está cheio, automaticamente lá é muito bom, a comida é muito boa, lá o atendimento é muito bom, diferente do outro que está vazio. Então, onde as pessoas tendem a estar, aquilo tende a valorizar mais, a entrar mais pessoas. Então, como eu vou fazer, por exemplo, para ativar a aceitação social dentro da farmácia? A pessoa chegou com dor de cabeça. Eu já usei esse medicamento quando eu tive com dor de cabeça, desses mesmos sintomas que você me relatou, por você ter bebido, por você ter comido, ou ter dormido de mau jeito. Esse medicamento, ele é muito bom. A aceitação, alguém já usou. Quando você vê uma propaganda que tem lá o Neymar, Cristiano Ronaldo, uma atriz famosa, um ator famoso, por que você acha que eles estão colocando essa pessoa famosa? Para ativar a aceitação social. Se tem pessoas fazendo, o que acontece? O gatilho vai ser ativado automaticamente. Se não tem ninguém fazendo e ninguém falando, esse gatilho não vai entrar em evidência, a pessoa vai desconfiar. Por exemplo, vou te mostrar a questão do gatilho social aqui nessa aula. Por que eu peço para você deixar o comentário aí na aula, se você gostou, se você tem dúvida, para deixar um like, para você gostar. Porque o que acontece quando você abre o vídeo e vê que ele tem mais visualizações, curtida e comentários, você vai falar, esse conteúdo é bom. E os conteúdos que tem pouca curtida, pouca visualização ou nenhuma, você não entra. E às vezes o conteúdo é fantástico e você às vezes não entra. Por quê? Você vai pela aceitação social, pelo número. Você está assistindo, olha aí embaixo agora.
Às vezes você ficou desconfiado, poxa, não tem tanta visualização assim, não é igual lá, tem 10 milhões de visualizações, mas você não percebeu. O gatilho da aceitação social, ele ativou na sua mente automaticamente, desconfiando, medindo a questão dessa aula, principalmente dessa aula, ok? O terceiro gatilho, reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? Alguém já fez um favor para você e quando essa pessoa precisou, você se sentiu na obrigação de retribuir o favor? Já, Beethoven, isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, que gatilho é esse? Gatilho da reciprocidade. Quando alguém faz algo para você e te ajuda, qual gatilho que é ativado automaticamente? Da reciprocidade. Eu vou fazer para você, quando eu precisar e te pedir um favor, você vai se sentir na obrigação de corresponder. Esse é o gatilho. Então, quando você está ali atendendo a pessoa, fez a pergunta, começou a ativar gatilho nela e veio com a aceitação social, você vem falando, não, deixa eu te orientar, o que você precisa fazer? Você precisa de dormir mais cedo, você precisa, quando você começa a orientar e dar dicas, ajudando essa pessoa, você está fazendo o quê? Você está ativando nela automaticamente o gatilho da reciprocidade. Quando você está ativando o gatilho, ela ainda nem decidiu comprar. Só que agora o que ela fez? Ela, poxa, ele está me ajudando. Nem falei que vou levar, mas ela está me dando dica de como eu devo fazer, como eu devo evitar isso. E realmente isso que está falando faz sentido. Quando você ativa a reciprocidade, tentando ajudar a pessoa, automaticamente ela se sente na obrigação de comprar na sua mão. Ela vai falar, não, vou comprar, sabe por quê? Porque fulano me ajudou tanto. Nossa, eu vou lá naquela loja, eu nem precisava de comprar isso agora, mas pelo atendimento que eu tive, com certeza você já falou e já viveu isso, pelo atendimento que eu tive, eu acabei comprando, porque foi muito cortês, a pessoa me ajudou, me orientou, me tirou as dúvidas, coisa que eu nem sabia. Gatilho da reciprocidade. Se eu não ajudar a pessoa, que dia que ela vai retribuir de novamente? Nunca. Tá? Isso são emoções, isso é ativado automaticamente. Escassez. Está aqui um gatilho que ele é eficaz demais, mas as pessoas não usam. E para você, meu colaborador, você viu lá na gôndola lá, tem lá, por exemplo, lá na farmácia, tem pouco medicamento, tem pouco produto de perfumaria. E aí, para você também que trabalha dentro das empresas digitais, você sabe que tem um número limitado de atendimento de cliente para gestão de carteira de fundo de investimento. A gente tem um número limitado para atender as redes sociais. E aí a pessoa vai falar, poxa, eu estou indecisa no que eu faço. Você tem que usar a escassez de forma íntegra. Que escassez é essa? Aqui, ó, já ativou a autoridade, já aplicou a aceitação social, já tentou explicar para a pessoa. Você vai falar aqui, então, eu só tenho 3 unidades. Olha aqui na prateleira. Só tem as 3 últimas, tá? Pode ser, eu não estou tentando te empurrar nada. Você não precisa de tentar empurrar nada na pessoa. É gatilho que a pessoa ativa comprar ou não, tá? Então você fala, ó, é os 3. Eu estou te falando que aqui está aqui o produto na prateleira. Se ele acabar, não tem como eu manter o preço atual, ok? Aí a pessoa vai entender. Isso já aconteceu nas nossas lojas várias e várias vezes. A pessoa chegava, tinha 2, 3 unidades, o vendedor não sabia como usar gatilho, agora você sabe, o atendente não sabia como usar gatilho, tinha 2 unidades, a pessoa perguntava, quanto que tá? Tá R$6. Não falava, ó, tá R$6 porque tá na promoção, escassez. Porque o preço normal é 14. Então tá 6 porque é promoção, escassez. Aqui, ó, só tem 2 últimas unidades, escassez. Não falava. Aí a pessoa voltava, daí 3 dias acabou, aí tinha chegado um outro produto com preço normal de 14. Aí a pessoa se sente enganada, vai falar, poxa, que propaganda enganosa. Eu passei aqui e falou que era 6, agora é 14. Por quê? Muitas das vezes você deixa passar batido o gatilho da escassez. Então você olhou no seu trabalho, onde que você está? Tem número limitado de atendimento de pessoa? Fala com seu cliente. Você não precisa, fala, é o gatilho, você precisa de falar ele.
tem o número de produto, de alimento, não importa, de serviço. Falta só 300 unidades. E às vezes tem gente que vai falar, poxa, mas 300 é muito. Não, 13, a gente vende 100 por dia, em 3 dias vai acabar. Você tem que usar os gatilhos de forma íntegra. E aqui, se você não usar, a pessoa tende a não levar no momento, tá? O quinto gatilho, eu gosto desse gatilho muito, é o gatilho da história. Você já me viu contando aqui várias vezes, várias histórias para você. O que acontece com a história? Nosso cérebro ele tem 9 áreas sensoriais. 9 áreas sensoriais. E a metade delas são que ativa todas as emoções. Quando você começa a contar uma história, você começa a ativar todo o seu cérebro. É por isso que o ser humano gosta de história, gosta de filme, gosta de série, porque ele gosta de interagir. E daí a pouco, quando ele assusta, ele está dentro do filme. Isso já aconteceu com você? Você está assistindo, daí a pouco você está apreensivo, roendo a unha, ai meu Deus, e será? E agora? E agora? Por que você está tão ansiosa, tão com aquele nervosismo? Porque o seu cérebro ativou as 9 áreas, já ativou as 9 áreas, e você está agora agindo com toda a sua emoção, com todos os seus gatilhos dentro daquele filme. Beethoven, como eu vou usar a história no meu trabalho com o cliente? Você conta uma história real de um cliente. Poxa, teve um cliente aqui que veio para comprar esse produto ontem, na semana passada, o meu avô, minha avó. Eu estou falando de forma íntegra, não mente, não inventa. Se você inventar, a pessoa ela percebe a mentira, ok? Percebe, porque quando você começa a embromar muito, você começa a enrolar em palavras e em mentira. Então, quando você começa a contar, poxa, teve aqui uma pessoa, ela veio com esse mesmo sintoma, você acredita que a gente receitou esse medicamento, e aí ele voltou aqui, deu um feedback pra gente, que é a aceitação social, falando que funcionou. Não, vem um outro cliente. Aí eu quero dar um relato aqui, de uma de nossas colaboradoras, a Priscila, com certeza está nos assistindo agora. Ela falando que quando ela engravidou, te contando, ó, gatilho emocional, ativando um gatilho para você agora. Ela falou que ela estava grávida, e aí os médicos falaram com ela, ó, você vai dar o Colic Kids para o seu filho. Só que o Colic Kids ele é para prevenção, então você tem que começar a dar ele para ele não ter cólicas de gases, e diga-se de passagem, o meu filho teve muita cólica, e eu fui saber depois que a maioria dos remédios que eu dei era exatamente o que ela estava falando. Eles são para prevenção. E qual é o erro dos pais, que foi o meu erro, meu e da minha esposa? Você quer dar o medicamento, você quer dar o fitoterápico para o filho quando ele está com um problema. E ela falou, não, como era para prevenção, quando ele passou os dias eu já comecei a dar ele para prevenir. Ele não teve cólica com gases. Por outro lado, o Beethoven e a Nívia sofreu com muito, porque a gente ficava 2, 3 dias dando, não resolvia, trocava de remédio. E ela falou assim, ó, para esse remédio funcionar, você tem que fazer o uso dele durante 15 dias, para prevenção, não para tratamento. E ela conta essa história para os clientes, o cliente, opa, então eu vou levar, agora eu entendi. E por que eu estou falando do gatilho da história aqui, por exemplo, da Priscila? Porque ela chega e conta uma história real de que aconteceu com ela. Você tem tanta história, você que está atrás aí do balcão, de qualquer comércio que for, você tem tanta história legítima para contar, você não precisa de contar mentira. Conta algo que é verdadeiro. E eu estou te mostrando aqui, ativando aqui um gatilho. Você conseguiu enxergar a Priscila grávida, mesmo sem conhecer ela, você enxergou o meu filho tendo cólica, porque eu te contei uma história, ativou os gatilhos na sua mente, esses gatilhos, eles foram verdadeiros e eu te conectei. Quando eu te conecto, você agora está apto a comprar. Quando eu não ativo o gatilho da história, eu tenho mais uma chance de perder as minhas vendas. E aqui, antes de terminar essa aula, eu estou falando só desses 5, são 23. Se você quer desenvolver mais, dentro do meu canal aí tem esse livro,
um audiobook desse livro, As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Deixar Ser Influenciado. Ele fala dos 23 gatilhos que existem. Beethoven, não gosto de ler, então te sugiro você baixar. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo os 23 escritos. Baixar os 23 e estudar como cada um funciona. Por quê? Para te agregar, não só dentro como meu colaborador, mas para te agregar na vida. Para nunca mais você ser ludibriado. Porque tem pessoas que usam todos esses gatilhos de forma negativa. Ele chega e fala que é uma autoridade. Por exemplo, Jesus foi uma autoridade, ele chegava e curava. Só que hoje existe muito charlatão, que eles colocam pessoas fazendo por paralítico e vai lá e cura a pessoa. Nossa, um milagre aconteceu e milhões de pessoas caem nesse golpe. Aí fala assim, você quer receber esse milagre? Traz R$1.000, a pessoa está passando fome na casa dela. E aí ele vai cair nesse golpe. Tem gente que vai lá, eles falam assim, aceitação social. Eles levam pessoas para dentro das suas lojas, dentro de restaurante, para quê? Para fazer que está cheio, que tem muita gente consumindo, mas aquilo ali é engano, está enganando você, reciprocidade. Tem gente que tem algo que é de graça já e ele fala que está te dando. Quem que usa muito isso é os políticos. Eles é do povo. Ele dá algo que já é do povo, falando que está dando para ajudar o povo. Não, eu estou asfaltando a rua aqui para você, porque eu estou sendo um bom governante. Não, você está fazendo o seu trabalho, rapaz. Toma vergonha na sua cara, não é verdade? Então, assim, você tem que conseguir perceber esses gatilhos sendo aplicados na sua vida e não se deixar influenciar. Escassez, Black Friday, televisão 49 polegadas a 999. Você sai da sua casa no galope, de madrugada, chega lá na porta do comércio lá. E quando abre a porta, eles vão falar assim, e acabou. A gente tinha aqui várias na promoção. Mentira, era um só. Agora tem tanto de televisão de R$3.000. E ele fala, não, então leva de 3.000. Aí você fala, não vou perder caminhada, eu vou levar essa mesmo. Não, usou escassez para te enganar. Então, assim, não precisa de fazer isso. História, tem gente que chega lá e conta uma lorota danada, fala uma mentira danada, e aí você acaba caindo nisso. Ou seja, usando gatilhos emocionais para vender. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, você não vai cometer esses erros, ok? Use de forma íntegra. Tem como você usar de forma íntegra sem mentir, sem exagerar, sem fazer nada. Você vai usar gatilho de forma íntegra. Se você usar de forma íntegra, nunca você vai ser constrangido aonde você trabalha. Jamais. Alguém vai chegar e vai falar, você me enganou, porque tem gente que volta. Então você tem que ter essa consciência. Se você usar gatilho, você vai ser um dos melhores vendedores. Os melhores vendedores no mundo hoje, você vê que eles usam gatilhos e não precisa enganar as pessoas. Ele quer aplicar transformação. Eu usei vários gatilhos, estou usando vários gatilhos com você, mas de forma íntegra e verdadeira. Por quê? Esse vídeo vai ficar aí pro resto da vida. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, se for mentira, a pessoa vai confrontar, vai colocar no comentário. Isso aí que você está falando é mentira, porque eu conheço a sua vida. Imagina que vergonha seria a minha. Então, o que eu estou falando aqui é íntegro e verdadeiro, que eu sei que isso aqui nunca vai voltar contra mim. Vai ser sempre ao meu favor, mostrando o resultado. Ok? Então, não se esqueça, se você gostou da aula, deixa aí o seu comentário, gatilho, deixa aí a sua curtida para ajudar o colega, porque tem colega que ainda não sabe sobre gatilhos e ele precisa aprender para ele ser verdadeiro e íntegro na sua vida. Até a próxima aula. Tchau!